Seja muito bem-vindo ao canal Palavra que Transforma. Aqui cada palavra é um convite à reflexão, ao autodomínio e à verdadeira liberdade interior. Se esta for a sua primeira vez conosco, receba meu abraço fraterno. Você acaba de encontrar um espaço dedicado ao silêncio que fortalece, à razão que guia e à coragem que transforma. Aqui não prometemos respostas fáceis, mas oferecemos pensamentos profundos, inspirados na sabedoria dos antigos estoicos, para quem busca viver com mais propósito, clareza e equilíbrio. Sinta-se em casa, respire fundo e permita que essa palavra transforme você de dentro para fora. Quantas vezes na sua vida você parou tudo e colocou sua evolução pessoal como prioridade? Sem se sabotar, sem se distrair, sem se deixar em último lugar. Este vídeo é um convite direto, mudar o foco e direcionar sua energia para onde ela sempre deveria ter estado, em você. São 8 compromissos transformadores, com ações bem definidas. Cada um deles vai te oferecer uma direção clara. Talvez essa seja exatamente a virada que estava faltando. E quem sabe, essa seja a primeira vez que alguém te diga isso com tanta clareza. Sua vida começa a mudar de verdade quando você começa a se escolher de verdade. Quando o vídeo terminar, não tente fazer tudo de uma vez. Escolha um compromisso, apenas um, mas escolha com firmeza e comece hoje. Nenhum deles exige dinheiro, sorte ou tempo de sobra. Só exige uma única coisa: a sua decisão. Antes de seguirmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fazendo isso, você nos ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Agora sim, vamos começar. Clareza mental. Compromisso. Imagine que todos os dias você deixa um saco de lixo acumulando na cozinha. Você não joga fora, apenas empilha em um canto. No primeiro dia, parece inofensivo. No segundo, o cheiro já aparece. Depois de uma semana, o ambiente se torna insuportável, a ponto de você não conseguir mais ficar ali. A sua mente funciona da mesma forma. Cada pensamento negativo que você acumula sobre si mesmo, como erros, falhas ou arrependimentos, vira lixo mental. Quanto mais você guarda, mais pesado fica viver. Você começa a sentir medo, insegurança, falta de iniciativa. E o pior, passa a acreditar que esse peso é parte de quem você é. Mas ele não é. Você só precisa aprender a descartar o que te intoxica. E isso começa com um simples movimento: parar de alimentar o que te enfraquece. Todos nós já vivemos dores, decepções, rejeições, perdas ou fracassos. O problema não está no que aconteceu, mas em como você revive isso dia após dia, como se estivesse preso a um replay. O cérebro repete, o corpo sente e a mente acredita. E quanto mais você se vê como alguém quebrado, mais difícil é se enxergar como alguém capaz. Segundo o neurocientista Rick Hanson, o cérebro humano tem uma tendência natural. Ele retém, com facilidade, as experiências negativas e descarta rapidamente as positivas, como se a mente fosse velcro para o que machuca e teflon para o que faz bem. Ou seja, se você não fizer nada, a negatividade permanece. Mas ela não te define. E sim, você pode mudar esse padrão. O primeiro passo é escolher o que alimentar. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que acontece, mas podemos controlar o que deixamos crescer dentro da mente. A verdadeira força está em interromper esse ciclo e recomeçar por dentro. Ação prática deste desafio: separe 5 minutos do seu dia e, em vez de focar nos erros, lembre-se de 3 momentos em que você foi forte, inteligente ou superou um desafio. Pode ser um acerto pequeno, uma escolha difícil ou uma superação. Traga essas imagens de volta e viva essa versão de você.
não aquela que se sabota. Isso, de imediato, não elimina os pensamentos negativos, mas te dá consciência sobre eles. Todo pensamento cobra um preço. Nada passa pela nossa mente sem deixar uma marca, sem gerar uma consequência. Por isso, quando surgir um pensamento negativo, pare e se pergunte: isso é 100% verdade? Existe outra forma de enxergar essa situação? Esse simples questionamento é como esvaziar o lixo antes que ele apodreça. A sua mente pode ser um espaço de clareza ou um campo minado. Tudo depende do que você decide manter lá dentro. Então me diga, qual versão de você vai crescer a partir de hoje? A que te sabota ou a que te fortalece? Se essa escolha já começou aí dentro, escreva nos comentários. Vou começar. Esse é um compromisso silencioso de não aceitar mais a sujeira acumulada na sua mente. Limpar seus pensamentos não é mágica. É um hábito. E toda vez que você se escolhe, você recomeça mais leve confiança, compromisso. Você já tentou abrir uma porta trancada com a chave errada? Você gira, força, insiste, mas nada acontece. É exatamente assim que muitas pessoas tentam se sentir confiantes, forçando um sentimento que não nasce do lugar certo. A verdadeira confiança não surge de se comparar, de parecer forte ou de agradar os outros. Ela vem de dentro, do momento em que você olha para algo que fez e com firmeza diz: eu consegui. Mesmo que tenha sido uma conquista pequena, mesmo que ninguém tenha visto. Mas aqui está o problema. Muita gente só se valoriza quando faz algo grandioso. Ignora as pequenas vitórias, invalida o próprio esforço e vive esperando um reconhecimento externo que nunca vem. O resultado: autoestima despenca, a dúvida vira rotina e tudo o que poderia ser motivo de orgulho se transforma em mais uma cobrança silenciosa. Segundo a psicóloga Christine Neff, da Universidade do Texas, a autoconfiança está diretamente ligada à sua capacidade de reconhecer o próprio valor, independentemente de aprovação externa. Ou seja, se você não reconhece suas conquistas, ninguém vai fazer isso por você. E é aí que entra o estoicismo. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força está na ação, não na opinião dos outros. Você constrói autoestima como se constrói um músculo, repetindo, sentindo e reconhecendo sua própria força. Você não precisa ganhar um Oscar ou ser o destaque do ano. Só precisa realizar algo e permitir que o sentimento da conquista cresça dentro de você. Porque confiança é exatamente isso. Um sentimento que nasce quando você para de se ignorar. Nosso segundo desafio começa com uma ação prática. Hoje, realize algo simples, organize uma gaveta, finalize uma tarefa pendente, faça um exercício rápido e depois pare por 30 segundos, respire fundo e sinta: eu fiz isso. Sinta o poder da sua capacidade interna. Não importa o tamanho do feito, o que importa é a consciência. É ela que planta a semente da confiança verdadeira. Você quer se sentir mais forte, mais capaz, mais confiante? Então comece se reconhecendo, porque se nem você percebe o que faz bem, vai passar a vida inteira esperando que alguém perceba. Qual foi a sua pequena vitória de hoje? Escreva nos comentários. Eu reconheço a minha força. É assim que a confiança começa. Quando você decide não ignorar mais a pessoa incrível que já existe aí dentro. Antes de continuar, quero te avisar. Toda vez que você dar like e faz isso, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Por isso contamos com você. Compromisso 3. Controle. Interno, pense que a cada vez que alguém te irrita, te interrompe ou te contraria, você entrega uma parte do seu controle. Como se dissesse: toma, agora é você quem decide como eu vou me sentir hoje. É assim que a maioria das pessoas vive, reagindo o tempo todo ao que acontece fora. Se alguém é grosso, o dia estraga. Se algo sai do planejado, o humor desaba.
Se um comentário machuca, a paz interna desaparece. E quando isso se repete, a mente se transforma numa refém. Você nem percebe, mas está terceirizando o seu estado emocional. Sua tranquilidade deixa de vir de você e passa a depender dos outros. Só que os outros mudam o tempo todo. E assim, você nunca encontra uma paz que dure. O filósofo estoico Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam com os acontecimentos em si, mas com a visão que têm deles. Ou seja, o problema não é o que acontece, mas o poder que você dá ao que acontece. A paz de espírito não se encontra no silêncio, nem na ausência de conflitos. Ela nasce quando você decide que o seu equilíbrio não está à venda. E essa decisão não é um evento único, é uma prática, uma construção diária que começa com uma escolha simples: não reagir de imediato. A ação prática deste desafio é a seguinte: hoje, quando algo te irritar, não reaja na hora. Dê um passo mental para trás, respire fundo e pense: se eu responder agora, é o impulso que está no controle, não eu. Espere 30 segundos. Nesse tempo, observe como a tensão diminui. Esse pequeno espaço entre o gatilho e a resposta é onde mora a sua liberdade. E mais, quanto mais você pratica essa pausa, mais ela se fortalece. Seu cérebro começa a entender que nem todo estímulo exige uma resposta imediata. É como fortalecer um músculo emocional. E esse músculo se chama presença. No começo, isso pode parecer difícil, mas é justamente o resultado da paciência e do autocontrole que trará mais equilíbrio e liberdade para a sua vida. Você começa a se tornar mais lúcido, mais centrado e mais livre por dentro. As situações externas continuam as mesmas. Quem é irritante, continua irritante. Quem é ignorante, continua sem educação. O que muda é a forma como você reage. Você não apenas se controla, você se transforma. Não tem controle sobre o mundo, mas tem o poder de decidir se vai se perder com ele ou permanecer inteiro. A sua paz vale mais do que qualquer provocação. Então, me diga, quem está no controle agora? Você ou o mundo? Se você escolhe recuperar o seu centro, escreva nos comentários: o meu equilíbrio não está à venda. Porque é exatamente isso que o estoicismo ensina. Quem governa a si mesmo nunca será dominado por ninguém. Compromisso 4. Viés positivo. Todo mundo reclama de vez em quando, mas quando isso se transforma em rotina, você nem percebe e já acorda com a mente afiada para encontrar defeitos em tudo. No trânsito, no tempo, no trabalho, nas pessoas. A reclamação é um hábito traiçoeiro. Ela parece um simples desabafo, mas na verdade é uma repetição mental que te afasta da presença, da leveza e da capacidade de enxergar o que está funcionando. E quanto mais você reclama, mais o seu cérebro aprende a funcionar assim, sempre em busca do que está errado. Com o tempo, isso afeta a sua disposição, o seu humor, o seu jeito de reagir às pessoas e às situações do dia a dia. Segundo o neurocientista Rick Hanson, os neurônios que disparam juntos se conectam. Ou seja, quanto mais você repete um padrão mental, como a reclamação, mais automático ele se torna. Você treina a sua mente para ver o pior, e ela responde à altura. Mas o estoicismo propõe o oposto. Ele te convida a escolher o foco. A observar os fatos, sim, mas a investir sua atenção apenas naquilo que pode controlar, valorizar ou aprender. Treinar o foco positivo não é ignorar a realidade, é redirecionar a lente, como quem muda a posição de um espelho para ver melhor a luz. E como se treina isso? Do mesmo jeito que se treina um músculo, com repetições pequenas e consistentes. No começo, pode parecer forçado, mas com o tempo, a mente aprende que não precisa mais se agarrar ao negativo.
Ela pode encontrar valor mesmo no que é imperfeito. Ação prática para este desafio. Durante o dia de hoje, escolha uma situação comum que você costuma reclamar. Pode ser o trânsito, a fila, o calor, o trabalho, até mesmo o preço do ovo ou do café no mercado. Desta vez, pare por 3 segundos e, conscientemente, procure algo positivo naquele momento. Talvez seja uma pausa forçada que te deu tempo para respirar, ou uma música boa tocando no rádio, ou simplesmente o fato de estar vivo e com saúde. Transforme o que te irrita em um lembrete de gratidão. Tudo o que você alimenta dentro da sua mente cresce. A vida não melhora quando tudo muda. Ela melhora quando você muda o foco com que enxerga. Agora, me diga, o que hoje poderia ser motivo de gratidão, mas você só tem visto como incômodo? Escreva nos comentários. Eu escolho o foco certo. Esse é o poder de uma escolha silenciosa. Você não está fugindo dos problemas, está apenas decidindo não deixar que eles definam o seu dia. Você deixa de ser um radar de problemas e críticas e começa a enxergar motivos para agradecer e oportunidades no seu caminho. Compromisso. 5. Amplie sua visão. Ter um objetivo claro, definir uma meta ou até buscar um propósito de vida. Tudo isso parece difícil quando a sua visão está limitada ao que você já conhece e muita gente não percebe que está presa no básico, não por falta de talento, mas por falta de referência. Pense em uma pessoa que vende bolos. Ela trabalha bem, mas só faz os recheios tradicionais. Coco, morango com leite ninho, brigadeiro. É o que todo mundo faz. E funciona. Até que o mercado muda, surge uma nova tendência e ela se vê forçada a correr atrás. Agora imagine que essa mesma pessoa começa a assistir vídeos de uma chefe francesa de confeitaria. Ela não precisa copiar nada, mas só de ver aquele universo diferente, sua visão se expande de 5 opções para 50. E quando isso acontece, ela não depende mais do básico. Começa a inovar, criar, crescer. O mesmo vale para a sua mente. Se todas as suas ideias vêm das mesmas fontes, das mesmas pessoas, dos mesmos lugares, você vai repetir os mesmos padrões e continuará preso num ciclo onde tudo parece apertado, confuso e limitado. O educador americano Stephen Covey escreveu: "Vivemos limitados por nossas lentes. Quando mudamos a forma de ver, mudamos a forma de agir. Ou seja, ampliar sua visão é o primeiro passo para transformar a sua realidade. Quando você vê mais, entende melhor o que faz sentido para você. Deixa de escolher por impulso e começa a escolher com consciência. É como entrar numa loja com mais opções. De repente percebe que aquela escolha automática que sempre fazia nem era a melhor. O mesmo vale para os seus sonhos, suas metas, a sua vida. Só depois que sua mente se abre, você consegue enxergar novos caminhos. Um objetivo claro não nasce do nada, ele nasce do contraste. Você vê o que existe além, e então percebe o que quer para si. Por isso, o estoicismo defende que a sabedoria vem da observação, não apenas de si mesmo, mas do mundo. Quanto mais você conhece, mais possibilidades surgem. E, com mais possibilidades, vem a clareza. Você deixa de andar em círculos e começa a caminhar com intenção. Ação prática deste 5º desafio. Busque uma nova referência. Pode ser um vídeo, uma entrevista, uma leitura ou até uma conversa com alguém que pensa diferente de você. Mas faça isso com intenção. Não pela distração, mas pela expansão. E quando terminar, pergunte-se: o que essa visão me mostra que eu ainda não via? Você não precisa mudar tudo, mas precisa ver além da sua bolha. Porque o que você ainda não conhece pode ser exatamente o que está faltando para a sua vida dar um salto. Você já tentou olhar o mundo por um buraco de fechadura? Você até enxerga algo, mas é sempre limitado e parcial.
Agora imagine passar a vida inteira assim, sem nunca dar um passo para trás para ver o todo. Quem amplia sua visão, amplia seu destino. E você pode começar agora. Pegue papel e caneta, ou abra o bloco de notas no celular e escreva em uma frase o que você quer alcançar nos próximos meses. Depois, escreva uma ação simples que pode fazer ainda hoje para se aproximar disso. Esse exercício é como abrir a janela e sair do buraco da fechadura. Em 2 semanas, compare o seu objetivo com as referências que você buscou e perceba o quanto sua mente ampliou. Talvez você descubra um caminho que nem cogitava antes. Ou perceba que estava mirando baixo demais. O que antes parecia distante agora parece possível. E o que parecia certo talvez nem faça mais sentido. Porque é isso que uma nova visão faz. Ela não muda apenas o que você vê. Ela muda o que você deseja. E quando o desejo muda, a vida começa a mudar com organização. Compromisso 6. Organização. O ambiente em que você vive molda sua mente e mexe com sua energia. Se a sua casa está cheia de roupas espalhadas, louça acumulada e tudo fora do lugar, não é só seu espaço que fica caótico. Sua cabeça começa a funcionar no mesmo ritmo. Imagine acordar e pisar num chão sujo, ver pilhas de coisas espalhadas, passar mais de 5 minutos tentando encontrar o controle da TV, tudo isso antes de tomar seu café. Sua produtividade diminui, sua motivação desaparece e seu bem-estar se dissolve no meio da confusão. O psicólogo Jordan Peterson resume isso de forma direta. Arrume seu quarto antes de tentar mudar o mundo. Porque ordem externa é respeito por si mesmo, e cada pequeno hábito de organização é um passo para a clareza mental, foco e equilíbrio emocional. E não é só uma impressão. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que pessoas que vivem em ambientes desorganizados têm níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, quanto mais desordem ao redor, mais ansiosa e exausta sua mente se torna. Além disso, o caos rouba seu tempo. Quantos minutos você já perdeu procurando suas chaves, carteira ou documentos no meio da bagunça? Esse tempo desperdiçado poderia ser usado para algo que realmente importa. Mas a boa notícia é, você não precisa transformar tudo de uma vez. A ordem começa devolvendo uma coisa ao lugar, guardando as roupas, limpando uma mesa, jogando fora papéis que não servem. Mas organizar o que está ao seu alcance é a forma mais rápida de mudar o seu estado mental. Ação prática do nosso desafio. Escolha um único espaço hoje. Uma gaveta, sua mesa de trabalho ou uma prateleira da cozinha. Dê atenção total a esse lugar por 15 minutos. Tire o excesso, organize o que ficou e limpe. Esse pequeno gesto já muda a forma como você se sente. Outro truque eficaz é aplicar a regra dos 2 minutos. Se algo pode ser feito em menos de 2 minutos, guardar seu tênis, lavar uma xícara, dobrar uma camiseta, colocar a roupa na máquina, faça na hora. Não deixe para depois. Não caia no amanhã eu faço. Vencer é assim, impedindo o caos antes que ele se acumule. Seu lar deve ser um refúgio, um lugar onde você se recompõe e não uma fonte de exaustão. Organização. Não é só estética. É um alicerce invisível que sustenta sua mente, sua disciplina e sua qualidade de vida. A bagunça ao seu redor é um reflexo do que está se acumulando dentro de você. E o que você aceita como normal no dia a dia define o padrão da sua vida. Pense em outras áreas da sua vida, seu financeiro, sua saúde, sua vida profissional. Se sua casa é uma bagunça, como você espera ampliar a ordem para esses outros campos? A verdade é que a desorganização se espalha. Ela começa na gaveta e logo está nas suas decisões. Se instala no ambiente e te acompanha nos pensamentos. Você vive no improviso do espaço. Começa a improvisar a própria vida.
Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você escolhe colocar ordem fora, algo se alinha por dentro. Quer clareza mental? Comece arrumando o que está ao seu redor, porque a ordem que você cria fora te fortalece por dentro e te prepara para crescer em todas as áreas da vida. Pratique o desapego emocional e material compromisso. 7. Pratique o desapego emocional e material. Você já tentou nadar carregando uma mochila cheia de pedras? Cada abraçada exige o triplo de esforço. Você não afunda de uma vez, mas vai cansando, afundando pouco a pouco, até que o peso se torna insustentável. É assim que vivemos quando nos apegamos demais a coisas, pessoas e histórias que já não fazem sentido. O excesso não é só físico. Muita gente carrega memórias, ressentimentos, promessas não cumpridas e objetos sem função, como se tudo isso definisse quem ela é. Mas, no fundo, esse acúmulo só faz uma coisa: te impedir de seguir leve. O apego em excesso cria dependência. A dependência gera medo, e o medo te impede de tomar decisões que poderiam mudar sua vida. Quer um exemplo? Conheci a Júlia, que guardava numa caixa tudo o que lembrava o antigo relacionamento. Cartas, fotos, bilhetes, até a camiseta velha, do ex. Ela dizia que eram lembranças bonitas, mas chorava cada vez que abria a caixa. Apegada ao que já tinha acabado, ela não conseguia começar nada novo. Só quando decidiu se desfazer da caixa é que entendeu. Não era sobre esquecer, era sobre parar de se prender. Foi ali que ela sentiu alívio. Ela não apagou a história que aconteceu entre os dois, mas parou de revivê-la como se ainda estivesse lá. E nesse gesto simples, ela recuperou o que mais precisava: espaço para recomeçar. Segundo o filósofo estoico Epiteto, não chame de seu nada do que possa ser tirado de você, porque aquilo que você não consegue soltar te controla. Essa ideia é radical, eu sei, e é difícil praticá-la literalmente. Mas o desafio desse compromisso não é abrir mão de tudo e viver como um monge budista. É olhar para a sua vida com sinceridade e entender o que você vem carregando que não faz mais sentido. Isso vale tanto para a gaveta cheia de coisas que você não utiliza mais, quanto para aquela mágoa que ainda te prende, aquele fracasso que você não supera e te impede de olhar para frente, ou aquele apego dos dias bons que te faz ignorar a possibilidade de também ser feliz agora. A temperança é a virtude de quem sabe abrir mão do excesso com sabedoria e liberdade. Ação. Prática do nosso desafio. Escolha 2 coisas para desapegar. Uma material, algo que você não utiliza, mas insiste em guardar. E uma emocional, como uma cobrança, uma mágoa ou uma lembrança que não precisa mais ser alimentada. No caso do objeto, doe ou descarte. No caso do sentimento, escreva sobre ele num papel e depois rasgue, como um símbolo de liberação. Você não precisa carregar tudo. Você só precisa escolher o que quer levar com você daqui para frente. A sua leveza começa quando você para de guardar o que não serve mais, de reviver o passado como se ele fosse seu presente e de não se deixar rotular ou se definir pelas rejeições que você teve. O verdadeiro autocontrole não está em se reprimir, mas em saber soltar com consciência. A pergunta que só você pode responder é: o que você precisa soltar para viver melhor? Escreva nos comentários: eu escolho viver mais leve. Porque quem pratica o desapego recupera espaço por fora e por dentro. Se torne um fazedor compromisso. 8. Se torne um fazedor. Você já conheceu alguém que tem 1000 ideias, mas não coloca nenhuma em prática? Ela fala dos planos, dos projetos, do que vai fazer. Mas o tempo passa e tudo continua no mesmo lugar. É como se a vontade fosse grande, mas o movimento nunca começasse. E talvez, em certos momentos, essa pessoa tenha sido você. A verdade é que a ação
é o compromisso final. É ela que transforma o aprendizado em hábito, o desejo em conquista, a intenção em realidade. Sem ação, até a melhor das reflexões ou ideias se perde. Pessoas que esperam a motivação perfeita, o momento ideal ou a certeza absoluta, acabam ficando para trás, porque nada muda até que você se mova. O filósofo estoico Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa, e passa mesmo, sem pedir licença. Mas por que é tão difícil começar? Por que, mesmo quando sabemos o que precisa ser feito, a gente trava? Segundo um estudo publicado na Journal of Behavioral Medicine, o medo do fracasso, a expectativa de desconforto e a comparação constante com os outros estão entre os maiores fatores que impedem as pessoas de iniciar uma nova ação. O cérebro, humano por natureza, evita o incerto e busca a repetição do que já conhece, mesmo que isso esteja nos mantendo presos. A hesitação não é preguiça. É o mecanismo mental de autoproteção contra o risco emocional. Começar algo novo exige que você enfrente a possibilidade de errar, de sair da zona de conforto e de não se sair tão bem logo de cara. Mas é justamente isso que torna a ação e tão poderosa. Ela rompe esse ciclo de paralisia e ensina à sua mente que você é capaz, mesmo com medo. O segredo para superar esse bloqueio não é esperar se sentir pronto. É aceitar que o primeiro passo nunca será confortável e, mesmo assim, dar esse passo. A motivação não vem antes da ação. Ela vem depois, como consequência daquilo que você começou. Todas as pessoas de sucesso que você admira hoje começaram, exatamente como você, com medo, com dúvidas e, muitas vezes, de forma desajeitada. O início nunca é perfeito e nem precisa ser. Como disse Jeff Bezos, fundador da Amazon, se você não tem vergonha da sua primeira versão, é porque começou tarde demais. É a imperfeição do primeiro passo que torna possível o crescimento. Quem espera estar pronto para começar, quem espera apoio ou não receber nenhuma crítica, nunca sai do lugar. Mas quem aceita começar, mesmo com medo, mesmo recebendo julgamento, descobre o próprio caminho no meio do processo. Esse é o compromisso que viabiliza todos os outros, porque te desafia a agir. A ação prática do nosso último desafio é: escolha uma área da sua vida que precisa de mudança real. Pode ser sua saúde, finanças, organização, estudos, espiritualidade ou vida emocional. Agora, transforme essa ideia em ação. Por exemplo, se for sua vida financeira, crie uma planilha simples ou use o bloco de notas do celular. Liste tudo o que você gastou nos últimos 7 dias até o cafezinho de 2. Esse simples ato já traz consciência de como você utiliza seu dinheiro. Depois, siga 3 passos básicos. Primeiro, gaste menos do que você ganha. Parece óbvio, mas é o que mais derruba as finanças pessoais. Separe 10% do que você recebe, nem que seja simbólico, para guardar. Isso treina sua disciplina e mostra que você também se prioriza. Esse valor não é para gastar em algo, mais para frente, mas para representar seu próprio merecimento. Pense bem, você trabalha e paga a todos. Mas quanto do seu dinheiro você se paga? Mesmo que simbolicamente, esses 10% farão isso por você. E por último, evite compras por impulso. Antes de comprar, pergunte: eu realmente preciso disso agora? Essa pequena estrutura pode transformar sua relação com o dinheiro e te trazer mais liberdade no futuro. Se for sua saúde, faça uma caminhada de 10 minutos ainda hoje. Não precisa de tênis novo nem de academia. O importante é quebrar a inércia e mostrar ao corpo que ele pode se mover. Se for um relacionamento, envie uma mensagem sincera hoje mesmo. Demonstre que se importa. Pergunte como a pessoa está ou compartilhe algo bom. Relações não melhoram sozinhas.
Elas precisam de intenção. Se for um sonho engavetado, resgate o primeiro passo. Se queria escrever, escreva um parágrafo. Se queria estudar, abra o vídeo da primeira aula. E se você queria empreender, faça uma lista com o que já tem e o que falta. Não espere a semana que vem, nem espere se sentir 100% pronto. Comece com o que tem agora, porque no fundo, você não precisa de mais ideias. Você precisa de movimento. Só quem age evolui. E o mundo não muda quando você pensa. Ele muda quando você faz. Quem se torna um fazedor para de adiar a própria transformação. Coloque nos comentários qual dos desafios você vai assumir como um compromisso hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar mais um passo na sua melhor versão. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe sua curtida, comente e compartilhe nosso vídeo. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.